Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao 4º Congresso Brasileiro de Médicos Católicos, ao nosso 4º módulo do nosso curso de bioética online. Nesse módulo, nós teremos a presença de 4 participantes. Eu sou Pedro Spinetti, mestre e doutor em cardiologia pela UFRJ, especialista em bioética pela PUC-Rio e presidente da Associação de Médicos Católicos do Rio de Janeiro. Vou estar moderando essa mesa. Conosco teremos a presença de Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida, falando sobre o tema Importa mais obedecer a Deus que aos homens, aspectos teológicos e jurídicos sobre objeção de consciência. Dom José, bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília, doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma, e docente do Instituto de Direito Canônico de Goiânia. Também conosco o diácono Bernardo Rangel Tura, da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, falará sobre acesso aos fármacos e tecnologias disponíveis. O diácono Tura é chefe do Núcleo de Bioestatística e Bioinformática do Instituto Nacional de Cardiologia, do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, e é professor do mestrado profissional em avaliação de tecnologias em saúde. Na sequência, teremos a participação do Dr. Fernando Luiz de Andrade Maia, que falará sobre o tema doenças negligenciadas. Dr. Fernando é médico infectologista, presidente da Associação de Médicos Católicos de Alagoas e professor da UFAL e da Uncisal. E, por último, o Dr. Harold Maluf Barreto falará sobre o tema prevenção e vacinas. O Dr. Harold é médico anestesiologista, especialista em anestesia cardiovascular e presidente da Associação de Médicos Católicos de São Paulo. Dom José, o senhor tem a palavra. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação conosco. Sou eu que agradeço e nos dá início invocando aquele que nos inspira e ilumina, o Espírito Santo de Deus, que dá luzes à nossa razão e sustenta a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Lucas, rogai por nós. Foi-me pedido que falasse um pouco sobre o tema bastante intrincado da objeção de consciência, sobretudo nesse tempo em que nós vivemos em uma sociedade que é bastante plural, não há uma linguagem filosófica comum entre as pessoas e entre os técnicos, né? Então, esse tema se tornou, embora sempre mais urgente, cada vez mais necessário nas nossas tratações e nos nossos encontros. O conflito entre a lei humana e a consciência é antigo como a história do homem. É costume colocar-se como exemplo os primeiros cristãos que diziam precisamente a frase do título: nós temos que obedecer antes a Deus do que aos homens, né? Mas também no mundo pagão, ou no mundo, na comunidade clássica, né, grega, nós temos a tragédia de Antígona, que mostra já a exigência de ter uma obediência mais razoável aos deuses, dizia ela, na peça, do que a autoridade do rei, né? Assim também, no Antigo Testamento, na tradição judaica, portanto, nós temos os irmãos Macabeus e Eleazar, que contrastam a autoridade do rei por razão de fé, né? Em todos esses casos, as razões que são inerentes à consciência e à própria fé contrastam, põem em contraste a pessoa com o cidadão com as autoridades que estão prepostas na comunidade política. No entanto, a figura da objeção de consciência, como nós a conhecemos hoje, é bastante recente, é relativamente moderna, enquanto remete às concretas coordenadas políticas e sociais que permitem trasladar a sociedade e os poderes públicos
colocando como um problema jurídico, né? O que antes era somente um drama pessoal. Então, aquilo que antes era um drama pessoal de consciência, agora também é um problema jurídico a ser tratado de modo jurídico, de modo científico e de modo filosoficamente claro, né? O problema anterior à concepção que nós temos de objeção de consciência deixava a pessoa que sentia o drama da própria consciência ante uma lei que ela não se sentia eticamente abalizada para responder ou para obedecer, na solidão mais absoluta e com todas as consequências de não obedecer à lei. Vejam, para o cristão, a obediência às autoridades e a obediência à lei é uma questão de consciência também. As leis são feitas para serem obedecidas e observadas. As autoridades públicas têm um dever e uma responsabilidade sobre o bem comum da sociedade que impelem o cidadão a observar as normas e a ter condutas que sejam condizentes com o bem comum da sociedade. Só numa sociedade em que o poder público ou poder político passou a ser decididamente limitado pelos direitos dos cidadãos e controlado por instâncias de poder independentes, como a harmonia e independência entre os poderes da República, no nosso caso, né? Somente nesse caso é que os governantes têm que ter ao seu lado a opinião pública, que parece que fica não mais óbvio que a lei deva prevalecer sempre sobre a consciência das pessoas a quem ela se dirige. Ou seja, só quando a autoridade é redimensionada é que parece menos óbvio que a autoridade possa impor sempre a observância da lei aos seus súditos, aos seus cidadãos. Por quê? Porque nem sempre as leis têm aquilo que na filosofia clássica nós chamamos de razoabilidade da lei, a ratio legis. Nós vamos falar disso já. A superação do poder absoluto do governante e também do absolutismo racionalista da lei passa a admitir a possibilidade da objeção de consciência desde as possibilidades internas do direito civil. Quer dizer, o próprio ordenamento jurídico de uma sociedade democrática, de uma sociedade em que a pessoa humana é colocada como centro, né, e antecede a toda forma de ordenamento, somente nesse tipo de sociedade é que se pode falar de uma objeção de consciência juridicamente ordenada, juridicamente regulada, né? Em outras sociedades não se admite. Nós vemos os países, os regimes totalitários não admitem a objeção de consciência. E mesmo na nossa sociedade, então, nós temos a consciência de que o chefe ou a autoridade não pode mandar tudo, né? E nem muito menos pode fazê-lo a lei, ainda que ela represente formalmente a vontade de uma maioria. Mas a vontade da maioria não pode sobrepor-se à dignidade da pessoa humana, à dignidade humana. Então, se por absurdo uma lei fosse contrária, uma lei aprovada pela maioria, referendada por um referendo público, fosse contrária à dignidade humana, essa lei seria em si mesma irracional e, portanto, ela é passível de não observância ou até, poderíamos dizer, é uma lei inexistente, embora a autoridade possa fazer uso da força para que ela seja observada, e nesse caso a força é violência, né? A objeção de consciência nasceu basicamente, fundamentalmente, com a objeção ao serviço militar em tempos de guerra, não? A objeção ao serviço militar. Mas então, esse início marcou a primeira possibilidade de rejeição, de objeção de consciência à observância de uma lei, sem se considerar criminoso quem não observasse essa lei, né? Mas isso deu lugar a muitas outras possibilidades. Por exemplo, objeções de caráter fiscal,
de caráter trabalhista, de caráter educativo, e o que nos interessa de modo mais próximo, objeções de caráter médico. Cada vez mais se colocam questões muito concretas, e é muito difícil, do ponto de vista teórico, organizar tudo sob uma única teoria e regulamentar tudo debaixo de uma única norma. De fato, a questão a questão jurídica da objeção de consciência tem sido tratada muito mais no campo da jurisprudência, em cima dos fatos concretos, do que no ordenamento jurídico, vamos dizer assim, global, do fenômeno da liberdade de consciência ante a autoridade pública e ante as leis que a pessoa objeta, né? O primeiro ponto que é importante considerar é que, do ponto de vista da nossa doutrina social da Igreja Católica, é que esse ponto do direito à objeção da consciência é colocado no conjunto do exame da autoridade política, da autoridade que coordena o bem comum da sociedade, da comunidade, da cidade, ou da civitas, como diziam os clássicos, né? Da polis, como diziam os gregos. Então, a autoridade que tem, vamos dizer assim, o poder político de buscar o bem comum a todos, ela, então, nesse conjunto de possibilidades de fundamento da autoridade política, se encontra também o que a Igreja fala sobre o direito à objeção de consciência, que às vezes é simplesmente direito, mas às vezes também é dever, né? Qual é o fundamento da autoridade política? A autoridade política deve sempre garantir a vida ordenada e reta da comunidade, sem tomar o lugar da livre atividade dos indivíduos e dos grupos, mas disciplinando-a e orientando-a no respeito e na tutela da independência dos sujeitos individuais e sociais para a realização do bem comum a todos. Isso é o que diz o número 394 do compêndio da doutrina social da Igreja. A autoridade política, portanto, é o instrumento de coordenação e direção mediante o qual os indivíduos e os corpos intermédios se devem orientar para uma ordem cujas relações, instituições e procedimentos estejam ao serviço do crescimento humano integral. Então, vejam, é sempre um olhar positivo que a Igreja, o olhar da doutrina da Igreja sobre o exercício da autoridade, né? O exercício da autoridade política, quer no interior de uma comunidade como tal, quer nos organismos que representam o Estado, deve desenrolar-se sempre dentro dos limites da ordem moral, em vistas do bem comum. Essa expressão vai ser sempre repetida por nós, o bem comum, quer dizer, é o bem de todos os cidadãos, ou o bem do maior número de cidadãos possível, né? Considerado dinamicamente esse bem comum, segundo a ordem jurídica legitimamente instituída ou por instituir. Então, os cidadãos estão obrigados, em consciência, a obedecer à autoridade que age legitimamente, né? O sujeito da autoridade política, o sujeito, a raiz de toda autoridade política, é o povo considerado na sua totalidade como detentor da soberania. O povo, de diversos modos, transfere o exercício da sua soberania para aqueles que elege livremente como seus representantes, mas conserva a faculdade de fazer valer no controle da atuação dos governantes e também na substituição de leis ou de governantes, né, feitas pelos modos democraticamente estabelecidos ou juridicamente estabelecidos. Que mais? No entanto, o mero consenso popular, o simples consenso popular, não é suficiente para que as modalidades de exercício da autoridade política sejam consideradas justas. O fato de que uma autoridade política tenha o consenso popular, como aconteceu, por exemplo, no nazismo, Hitler foi eleito democraticamente, por voto da maioria da população alemã, foi levado ao poder com método democrático e exerceu o poder de modo totalitário, né, e exigiu uma obediência que depois passou a ser totalitária também. De tal modo que
o consenso popular ali não é suficiente para dar legitimidade àquele modo de exercer a autoridade. Assim, os diversos tipos de totalitarismo. E não basta que um povo todo queira que a autoridade seja exercida desse modo para que ela seja legítima. É preciso que a autoridade, o exercício da autoridade seja confrontado com a dignidade humana que ela deve promover e que ela é chamada a promover por razões intrínsecas, né? Portanto, a autoridade tem uma força moral e ela deve deixar-se guiar pela força moral. Toda a sua dignidade deriva do desenrolar-se do âmbito da ordem moral. A ordem moral que deve ser conhecida pelo uso da reta razão. A autoridade deve, portanto, reconhecer, respeitar, promover os valores humanos e morais essenciais. Esses valores não são dados pelo Estado nem pela ordem jurídica. Eles são reconhecidos pela ordem jurídica. Eles são inatos. Antes de qualquer ordenamento jurídico, existe a pessoa humana, existe a comunidade humana. Estes valores humanos essenciais, morais essenciais, derivam da própria verdade do ser humano, que pode ser reconhecida pela reta razão. E aqui nós entramos num problema grave de ordem filosófica. O ceticismo do racionalismo moderno acaba por reduzir a capacidade da razão de reconhecer, no sentido de dizer que a razão é incapaz de conhecer uma natureza metafísica, uma natureza transcendente do homem. Ela conhece os fenômenos da convivência social. Então, a Igreja Católica, sobretudo com o documento do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, a fé e a razão, ela defende a capacidade da razão de conhecer a natureza humana, de conhecer valores fundamentais, a dignidade fundamental do ser humano, a sua dignidade transcendente, seu destino transcendente também. Então, nós podemos dizer que a simples razão pode reconhecer, pode e deve respeitar e promover esses valores humanos, e não há pretexto que justifique um desconhecimento da dignidade humana, da pessoa humana, que é centro de toda a ordem jurídica e, portanto, todos os sistemas políticos devem organizar-se de tal modo que a pessoa humana seja respeitada, né? E esses valores morais são aqueles que norteiam também a pessoa, o cidadão, quando obedece às leis e quando, nos raros casos em que se deve fazer, deve objetar a uma lei que se considera injusta ou que é moralmente contraditória com os valores que essa pessoa tem por razões de religião ou de fé, né? A autoridade, portanto, deve exarar leis justas que sejam em conformidade com a dignidade da pessoa humana e com os ditames da razão, da reta razão. A lei humana tem valor de lei enquanto é conforme com essa reta razão. Isso se põe de manifesto que deriva da lei eterna. Quando, pelo contrário, uma lei se afasta da razão, ela se diz iníqua. E, nesse caso, deixa de ser lei, portanto, deixa de ser obrigatória à consciência, e se torna bem mais um ato de violência. Essas são palavras de Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na primeira secunda, questão 93. Muitos contestam esse conceito de lei, porque não aceitam o que se chama o justnaturalismo clássico, né? Mas é muito importante que nós tenhamos claro isso, porque a racionalidade da lei é o que dá, é o que justifica a possibilidade de a lei ser observada por todos os cidadãos, né? E a racionalidade dela diz respeito ao conhecimento da dignidade da pessoa no seu contexto social, no contexto em que a pessoa vive. E aqui vamos, portanto, ao ponto focal da nossa objeção de consciência. O que a doutrina da Igreja nos ensina é que o cidadão não está obrigado, em consciência, a seguir as prescrições das autoridades civis, se elas forem contrárias às exigências da ordem moral, conhecidas pela reta razão, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho, no nosso caso, dos cristãos.
As leis injustas põem os homens moralmente retos frente a dramáticos problemas de consciência. Quantos são chamados a colaborar em ações moralmente más têm a obrigação de recusar-se. Isso diz São João Paulo II no Evangelho Vitae, né? E aqui ele cita um exemplo claro de questões que são claramente médicas, né? O aborto e a eutanásia são, portanto, crimes que nenhuma lei humana pode pretender legitimar, diz São João Paulo II. Leis desse tipo não só não criam obrigação alguma para a consciência, como, ao contrário, geram uma grave e precisa obrigação de opor-se a elas através da objeção de consciência. Desde os princípios da Igreja, a pregação apostólica inculcou nos cristãos o dever de obedecer às autoridades públicas legitimamente constituídas. Mas, ao mesmo tempo, advertiu firmemente que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Já no Antigo Testamento, e a propósito de ameaças contra a vida, encontramos um significativo exemplo de resistência à ordem justa da autoridade. As parteiras dos hebreus, lembramos lá de Moisés, né? As parteiras dos hebreus opuseram-se ao faraó, que lhes tinha dado a ordem de matarem todos os rapazes por ocasião do parto. Não cumpriram a ordem do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Mas há que se salientar que o motivo profundo desse comportamento foi que as parteiras temiam a Deus. É precisamente a obediência a Deus, o único a quem se deve aquele temor que significa reconhecimento da sua soberania absoluta, que nascem a força e a coragem de resistir às leis injustas dos homens. Então segue o Papa falando dessa resistência, por razões de fé, por razão de consciência, e de uma consciência retamente guiada pelo uso da razão, de uma razão que é capaz de conhecer a dignidade da pessoa frente aos sistemas políticos. E é, portanto, um grave dever de quem tem essa consciência e de quem tem o conhecimento próprio do campo em que atua, não prestar colaboração nem mesmo formal aquelas práticas que, embora sejam admitidas por uma legislação civil, contrastam com a lei de Deus e com os direitos fundamentais da pessoa. Nós devemos, portanto, tratar disso também laicamente na sociedade em que vivemos, usar uma linguagem laica o suficiente para que as nossas razões sejam conhecidas, inclusive por pessoas que não compartilham da nossa fé, e, portanto, precisamos ter esse dom de línguas, né, para comunicar o tesouro que recebemos da nossa fé numa linguagem que é propriamente laica e que é comum a todos os cidadãos de um país como o nosso, que é bastante plural. Que mais? Fundamentos da objeção de consciência, nós temos fundamentos jurídicos na nossa Constituição Federal. No artigo 5º, em dois números, pelo menos, 6, se não estou errado, e 8, se vê ali o fundamento. E depois, se não estou errado, na Constituição Federal também, no artigo 143, que se fala da objeção ao serviço militar. Lá é o lugar onde se fala especificamente de objeção de consciência. Mas há documentos internacionais, né, em que o direito de objeção da consciência é reconhecido de modo muito extenso na sociedade internacional. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, o artigo 18 estabelece que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. De pensamento, no sentido de que ela tem o direito de conhecer a verdade e reconhecer como verdadeiras a verdade conhecida como tal. De consciência, no sentido de abraçar o bem. E de religião, no sentido de fidelidade a Deus, ao Deus que é Senhor e Criador de todos, né? O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da Assembleia das Nações Unidas, de 1966. Outro documento internacional, a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, adotada pelo Conselho da Europa em 1950.
o artigo 9 reafirma o que afirma o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A resolução também, em 1994, a resolução sobre a objeção de consciência nos Estados-membros da Comunidade Europeia, adotada em Estrasburgo, né, recorda que a objeção de consciência é um verdadeiro direito subjetivo. Então, nós temos, na Comunidade Europeia, o reconhecimento da objeção de consciência como direito subjetivo, ao qual o Estado não pode violar, né? Nenhuma autoridade pode violar. É um direito subjetivo que deriva dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, né? Enfim, no fundamento filosófico, nós temos, numa antropologia correta, em que a dignidade da pessoa humana é conhecida e reconhecida, e essa dignidade precede todo ordenamento jurídico, né? E no fundamento da nossa fé, a verdade revelada nos dá um pleno conhecimento da dignidade da pessoa, que foi criada por Deus e, uma vez caída no pecado, foi resgatada pelo sangue de Jesus, e, portanto, cada um de nós vale todo o preço do sangue do Redentor, um preço altíssimo. E por isso, temos, quando se trata da dignidade da pessoa colocada em jogo, nós temos não só, em certas ocasiões, o direito à objeção de consciência, como também o dever de reagir às leis injustas e iníquas. Eu paro por aqui, teria muitas coisas ainda a colocar, mas o tempo se esvai. Muito obrigado, Dom José, pela sua reflexão. Tenho certeza que temos muito material para o debate na sequência e passo de imediato a palavra para o diácono Bernardo Tura, que vai refletir sobre o tema do acesso aos fármacos e tecnologias disponíveis. Renato, por favor, abrir o áudio. Pronto, entrou meu som aqui. Vamos nós, né? Primeiro de tudo, eu quero saudar a todos os participantes do nosso congresso, agradecer muito à Associação dos Médicos Católicos por ter me chamado a conversar com vocês hoje, né? E, assim, eu vou aproveitar um pouco do que Dom José já apresentou, tirou algumas coisas que eu preciso falar, né? E algumas coisas eu não vou também falar, porque nós teremos uma exposição sobre doenças negligenciadas, né? Uma breve apresentação, apesar do Pedro já ter falado. Eu sou médico, tenho mestrado em bioestatística, doutorado em pesquisa clínica, tenho a felicidade de ser diácono da Igreja Católica, sou professor de um mestrado profissional em avaliação de tecnologias em saúde, ou seja, tecnologia, qualquer coisa em saúde, tratamento, teste diagnóstico, dispositivo, política de saúde, seja lá o que for, né? E dentro dessa atividade, e já anterior até essa atividade, eu sempre prestei, de uma forma ou de outra, consultoria ao Ministério da Saúde, até porque eu sou membro do Ministério da Saúde, e, vamos dizer assim, nessa questão de incorporação, eu estou nessa atividade desde que ela começou, já lá em 2010, se eu não estou enganado. Então, eu vou falar de uma coisa que a gente está acostumado a falar e a fazer. Algumas coisas têm que ser bases da nossa reflexão, e acho que a primeira base sempre tem que ser a proteção da vida, né?
A proteção da vida é um princípio de todos nós, então ela tem que ser a primeira base para a nossa reflexão. A segunda base da nossa reflexão tem que ser a questão da saúde. E a saúde não é meramente ausência de doença, é também bem-estar físico, mental, social e, eu, pessoalmente, acrescento o religioso. A saúde é contemplada como parte do bem comum que o nosso bispo Dom José já nos apresentou. Ela faz parte da declaração da doutrina social da Igreja e faz parte da Declaração dos Direitos Humanos. O que não é uma surpresa, porque boa parte da Declaração dos Direitos Humanos, pelo menos o início dela, teve uma contribuição muito grande da doutrina social da Igreja. E dentro dessa ideia da doutrina social da Igreja, é preciso lembrar do princípio da destinação universal dos bens. Todos os bens que nós temos em nossa sociedade foram nos dados por Deus e é para servir a todos, não apenas a alguns. E nós temos que nos lembrar também do princípio da solidariedade, né? Ou seja, não é porque eu estou bem, eu não tenho essa doença, eu não tenho esse problema, que seja azar de quem tem. Eu tenho que levar isso em consideração. O grande problema aqui é qual vai ser a definição de justiça que nós vamos usar. Porque eu posso usar uma definição de justiça, aquela que segue a lei, e como Dom José bem colocou, existem leis que são irracionais, e aí nós temos um problema nela, ou eu posso usar a definição de justiça, que é a definição da Igreja, que é dar a Deus e a cada um conforme a sua necessidade. Eu acho que é importante esse conceito, e nós vamos trabalhar ele um pouco. E aí, quando a gente vai discutir uma incorporação, a gente tem que discutir algumas questões, e essas questões, eu acho que são questões chaves, porque elas demandam um pensar nosso. Qual é a primeira questão? O nosso compromisso com a vida nos impele a fazer o bem. Então, nós temos que saber se a tecnologia que a gente quer incorporar ou quer utilizar, ela é eficaz. Às vezes, é muito fácil pensar nisso. Quando você está falando sobre pneumonia, tem um monte de gente que tem pneumonia, é fácil fazer o estudo da pneumonia, está tudo tranquilo. Mas quando você tem uma doença rara, uma doença negligenciada, isso começa a ficar difícil, né? Começa a ser difícil, por exemplo, quando você tem uma doença que ocorre em cada 100.000 pessoas, eu quero fazer um estudo e eu preciso de 400 pacientes, eu vou precisar de uma massa de pessoas enormes. Então, a gente tem, às vezes, dificuldade de medir a eficácia. Mas não é justo com os nossos pacientes, com as pessoas, com as suas famílias, que a gente proponha também uma tecnologia que a gente não sabe que funciona. Um segundo ponto, e esse é um ponto que a gente tem muito problema quando a gente vai discutir a incorporação, e vocês vão entender depois por que eu falo isso, é qual é o benefício. Porque uma coisa é você dizer assim, esse tratamento salva a vida. Outra coisa é dizer, esse tratamento prolonga a vida. Esse tratamento, ele dá qualidade de vida. Porque, às vezes, a gente não pode garantir mais vida a uma pessoa, mas a gente pode garantir uma qualidade de vida melhor para essa pessoa. E isso a gente tem que considerar, porque isso vem também ao encontro da questão da dignidade do ser humano, que, como bem falou Dom José,
é graça de Deus. Deus deu a dignidade ao ser humano. Tudo bem, teve a queda, ela foi ferida pela queda, mas ela foi restaurada por Jesus. Então, a gente tem que lutar, garantir a dignidade do ser humano. E um problema muito complicado é que a eficácia apresentada nos ensaios clínicos normalmente é maior do que a efetividade que nós vemos no dia a dia. Infelizmente, quando a gente usa o remédio no ensaio clínico, usa o dispositivo no ensaio clínico, ele tem normalmente resultados melhores do que no dia a dia, mas não tem como a gente resolver isso. A gente só tem que ter isso em mente para quando a gente for apresentar as nossas questões. A segunda questão, a tecnologia é segura? Algumas vezes, em alguns momentos, a gente, lá no Ministério, na reunião da CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde, a gente esbarrava com situações onde havia efeitos adversos graves. E esses efeitos adversos graves, às vezes, são muito graves. Então, por exemplo, determinados tratamentos para pacientes com doenças já debilitantes podem causar um derrame ou um AVE hemorrágico. Pode causar insuficiência renal ao ponto da pessoa precisar de diálise. Então, a gente tem que ter clareza que, infelizmente, toda e qualquer intervenção tem efeitos adversos, tem efeitos colaterais, que a gente tem que saber. Qual o segundo ponto, que é qual o risco desses eventos. Uma coisa é eu discutir um evento grave que ocorre 1 em cada 10 mil pacientes. Outra coisa é eu discutir um evento grave que ocorre 1 em cada 100 pacientes. Não é? E aqui nós vamos para a terceira questão, e essa eu acho que é uma questão que todo médico católico tem que tomar um cuidado muito grande. Nós estamos falando a verdade quando a gente discute a incorporação? Nós colocamos para o paciente o real benefício da tecnologia que nós estamos estudando? Na maior parte das vezes, todos nós sabemos disso, nós não curamos o paciente. Na maior parte das vezes, nós não salvamos a vida do paciente. Na maior parte das vezes, não é o único tratamento possível. E a gente tem que deixar isso claro para que a gente não incorra na mentira. Né? E isso é complicado, porque às vezes a gente vê as pessoas falando: não, se você não fizer esse remédio, você não trata o paciente. Isso pode, inclusive, levar depois a questionamentos legais, mas mais do que o questionamento legal, para mim, é o questionamento moral. Qual é a minha posição, vamos falar de ética, se eu levo o meu paciente a uma solução errada, porque eu menti para ele? Isso é um pecado complicado, pessoal, porque a gente está trazendo um problema grande para o nosso paciente. Do mesmo jeito que nós temos que deixar claro, né, que se nós estamos colocando para o paciente o real risco dele. Nós estamos dizendo para ele, nós temos que nos lembrar que muitos efeitos colaterais das nossas terapias, às vezes, são graves. Né? E alguns desses efeitos colaterais podem, inclusive, piorar a qualidade de vida de um paciente. Vocês pensem, por exemplo, se eu tenho um paciente com uma doença debilitante, por exemplo, uma esclerose múltipla, esse paciente já tem uma restrição de movimento, que é uma coisa que tira muito a qualidade de vida para o brasileiro. Restrição de movimento é o que retira mais a qualidade de vida dele. Aí ele
por um efeito adverso, ele, por exemplo, passa a precisar fazer diálise, né? Ele vai ter uma dificuldade de ir para a diálise, uma dificuldade de voltar para a diálise, isso vai tirar muito qualidade de vida dele, né? Aqueles que estão acostumados, por exemplo, a lidar com pacientes, por exemplo, que utilizam o desfibrilador implantável, né? O Pedro tem alguma experiência com isso, eu acredito, eu tenho pouca, né? Mas eu tenho, por exemplo, um paroquiano meu que veio conversar comigo porque ele queria arrancar o desfibrilador dele. Eu quero tirar o desfibrilador. Eu falei assim, mas por que você quer fazer isso? Ah, porque eu já tive um monte de vezes o choque fora de hora. E eu morro de medo de ter um choque fora de hora dirigindo o carro. E aí eu fiquei pensando, será que o médico dele não devia ter dito para ele que não é indicado que ele dirija carro, que ele dirija o seu automóvel, se ele tem um desfibrilador implantável? Porque imagina ele numa pista de alta velocidade, toma um choque e desmaia. Olha o estrago que ele pode fazer. Será que isso foi colocado para ele? Quando você pega a mãe que tem uma criança com uma doença grave, né? Por exemplo, uma criança com hemoglobinúria paroxística noturna, uma doença grave, e você fala, olha, você pode usar esse remédio, aquele outro remédio. Mas só um desses, senão não tem solução. Você já mentiu para ele. E pior, né? E pior, você pode levar a uma situação que essa criança tenha um grave efeito colateral. Mas talvez a questão mais difícil para nós termos de discutir aqui é a discussão entre o benefício individual e o benefício coletivo. Nós temos limites de recursos. Infelizmente, nós não temos uma quantidade ilimitada de dinheiro para gastar. Se tivesse, era talvez mais fácil de resolver. E aí a gente começa a cair na discussão, e essa é uma discussão muito difícil, porque se fala do custo de tratar um paciente e do custo do programa de tratamento dessa doença, né? Quem começa a conviver no Brasil e a fazer análise começa a ficar assustado, né? Porque R$ 1 por mês, se for para tratar a hipertensão, são quase 70 milhões de reais. Por outro lado, você não pode abandonar o paciente à sua própria sorte, senão a gente cai no erro do utilitarismo, que é um erro muito ruim. A gente tem que considerar os valores da sociedade. O que a sociedade está disposta a investir, a cuidar, a se preocupar? Será que a sociedade tem a mesma preocupação com uma doença em uma criança e, por exemplo, retirar uma tatuagem? Alguns falam de tratar só os mais doentes, mas talvez isso seja um problema. Temos que pensar na solidariedade intergeracional. Eu vou cuidar só das criancinhas. Quer dizer que o nosso irmão velho, a nossa irmã velha, não merece o cuidado? Nós temos que questionar o monopólio, algumas estruturas de monopólio que são mais perversas do que a gente pensa. E, por fim, existe esse problema aqui, que é a falsa incorporação. Qual é o problema? Nós já temos isso no Brasil. Às vezes, o Ministério da Saúde incorpora um remédio, mas não compra. E, com isso, as pessoas não têm acesso ao remédio, mesmo estando aprovado, né? Eu vou terminar a minha primeira apresentação por aqui. Vamos abrir aí, vamos ter as outras apresentações e depois a nossa conversa. Então, por enquanto, eu vou me calar. Diácono Bernardo, muito obrigado pela sua exposição, pelas suas palavras. Certamente vamos ter muito espaço para debate na sequência.
E convido na sequência, então, o Dr. Fernando Luiz de Andrade Maia, que vai nos falar sobre doenças negligenciadas. Sou eu que vou agora? Dr. Fernando, Renato. E autorizar ele a compartilhar a tela. Antes de... Tudo certo, tranquilo. Ok. Antes de mais nada, eu quero dizer da minha enorme satisfação de poder participar de uma mesa tão seleta, tão importante. Eu, parafraseando o Papa Francisco, eu que venho aqui quase do fim do mundo, poder participar de um debate desse nível, eu estou realmente muito feliz, muito agradecido por essa oportunidade que me foi dada. Então, coube a mim conversarmos um pouco sobre as doenças negligenciadas. A gente pode falar sobre negligenciamento de doenças sobre vários aspectos. Eu vou falar de um aspecto mais comum, vamos dizer assim, que são aquelas doenças que são causadas por agentes infecciosos, na sua grande maioria, e geralmente são doenças endêmicas em pessoas de baixa renda. Exatamente por isso são negligenciadas. São doenças intrinsecamente ligadas à pobreza. E a gente vê que essas doenças geralmente acometem exatamente países e regiões que têm um menor IDH, menor índice de desenvolvimento humano. De uma maneira geral, pode-se dizer que essas doenças apresentam indicadores inaceitáveis. Então, se você for analisar cada uma delas, o número de pessoas doentes em uma determinada região, vê-se que o número de casos é muito maior do que o aceitável se você for comparar com outras doenças em populações semelhantes em outros locais. Então, geralmente, o número extrapola muito o número aceitável. Esse negligenciamento pode ser visto de várias maneiras. A maneira mais marcante, mais gritante, é o investimento reduzido em pesquisas. Então, a gente vê que para essas doenças que acometem pessoas pobres, principalmente, as pesquisas são quase que irrisórias e praticamente são levadas à frente, às vezes até quase que heroicamente, por um ou outro pesquisador, mas que muitas vezes não atrai os grandes laboratórios, por exemplo, que aqui tem muitas vezes dinheiro para investir nessas pesquisas, simplesmente porque eles não vão ter retorno financeiro depois, não vão ter para quem vender o medicamento. E a gente cai muitas vezes nesse ciclo vicioso. Tem algumas doenças dessas, vou citar daqui a pouco, que a gente ainda usa os mesmos medicamentos há quase 100 anos e não há perspectiva de melhora. E as pessoas continuam morrendo por essas doenças. Um outro fator importante no negligenciamento é a produção de medicamentos e a produção de vacinas. A gente está vivendo um momento muito difícil, muito conturbado agora, com a pandemia do Covid-19, muita discussão sobre essa questão vacinal. E essas doenças também podem ser negligenciadas pelo controle ineficiente, geralmente por parte do poder público, que é quem tem a maior responsabilidade no controle dessas doenças de uma maneira geral. Todas essas doenças têm uma característica muito ruim em comum também, é que elas são capazes de incapacitar, ou pior do que isso, de matar milhares de pessoas por ano. As doenças negligenciadas representam aproximadamente 11,4% dos adoecimentos no mundo. Então, é muita gente. 10% das doenças do mundo todo são doenças negligenciadas, que, portanto, poderiam ter um controle melhor. Pessoas poderiam estar evitando esse adoecimento, incapacidades e mortes.
Só para você ter uma ideia, nos últimos 30 anos, foram desenvolvidos 21 tratamentos para essas doenças consideradas negligenciadas, num total de mais de 1.500 novas drogas lançadas comercialmente no mundo todo. Então, isso mostra que apenas 1,3% do total de novos fármacos que poderiam, portanto, trazer algum alento ao tratamento dessas doenças, apenas 1,3% foi destinada ao tratamento dessas doenças negligenciadas. Seguindo esse mesmo raciocínio, menos de 5% do financiamento dos laboratórios é destinado a essas doenças. O Brasil é um dos países, infelizmente, campeões mundiais em doenças negligenciadas. Nós vamos ver que das 10 doenças mais importantes negligenciadas no mundo, 9 ocorrem aqui no Brasil também. Só escapamos de uma. O Brasil é o 70º país no mundo em índice de desenvolvimento humano. Algumas regiões pior do que outras. Eu, por exemplo, vivo em Alagoas, que é um dos estados mais pobres do país. E a gente, infelizmente, aqui, eu como sou infectologista, vejo muitas vezes pacientes adoecerem e morrerem por doenças diretamente relacionadas à sua pobreza. Essas doenças negligenciadas ocorrem principalmente na África, que é o continente mais pobre do mundo, e onde muitas dessas doenças surgiram e muitas dessas doenças continuam acontecendo em grande número, mas também aqui na nossa América Latina e na Ásia. Mas o grande local que elas acontecem é na África. A África tem todas as 10 doenças mais importantes nesse contexto, ocorrem exatamente na África. Elas causam aproximadamente entre 500 mil e 1 milhão de óbitos por ano no mundo todo. 3 dessas doenças são as mais importantes em termos de números de pessoas acometidas ou em risco de adoecer, são a doença do sono, ou a tripanossomíase africana, essa é a única que a gente não tem aqui no Brasil. A leishmaniose visceral, que é conhecida também como calazar, e que nos últimos anos tem aumentado o número de casos, e a gente ainda continua usando drogas muito tóxicas e que geram grandes problemas. O Diacultura acabou de falar sobre isso, a gente vive isso diariamente com a leishmaniose visceral. E a doença de Chagas, que já foi um problema muito maior. Hoje, houve uma redução importante, mas a gente ainda tem muitas pessoas que hoje são chamados chagásicos crônicos, então são pessoas que têm doença do coração, doença dos intestinos ou doença do esôfago, causados por infecção chagásica lá atrás, porque tiveram uma condição de vida muito ruim que permitiu, então, que elas apresentassem essa doença. As doenças que hoje mais matam no mundo, dentro dessas negligenciadas, são a AIDS, a tuberculose e a malária. Delas todas, a mais importante em termos de mortes é a malária. São quase 50 milhões de mortes por ano, a grande maioria delas na África, mas a gente também tem muitas mortes por malária aqui no Brasil, particularmente na região amazônica e no centro-oeste, embora aqui e ali a gente encontra casos de malária importados. A gente aqui em Alagoas nós temos mais ou menos 10 casos de malária por ano, todos importados. Pessoas que estiveram na região amazônica, geralmente são pessoas que estiveram na África e vêm adoecer aqui. Há pouco tempo nós tivemos, inclusive, a morte por malária falciparum, de uma pessoa que esteve na Amazônia e teve o seu diagnóstico retardado. Tuberculose vem apresentando um grande aumento nos últimos anos, muito relacionada à AIDS. A tuberculose é a principal doença relacionada à infecção pelo HIV, e é uma doença que tem uma grande capacidade de morte. A AIDS relacionada à tuberculose voltou a aumentar o número de óbitos, inclusive nos países ditos desenvolvidos. Nos Estados Unidos e em boa parte dos países da Europa Ocidental, houve aumento do número de casos de tuberculose por causa da AIDS, e, consequentemente, também aumenta o número de mortes. A AIDS pode-se dizer que é uma calamidade. Alguns países da África, por exemplo, tiveram a sua expectativa de vida reduzida por causa da AIDS. Um exemplo, Serra Leoa, um país que esteve muito em evidência há poucos anos atrás, por causa do ebola, quando o ebola ressurgiu na África, de 2014 para cá. Lá em Serra Leoa, a AIDS é um grande problema de saúde pública. Só para você ter uma ideia, a expectativa de vida das pessoas em Serra Leoa é de 48 anos. Então, aqui no Brasil, nós já estamos
bem perto dos 70. Em alguns lugares até já passamos disso. No Japão, que é o país do mundo que tem maior expectativa de vida hoje, já se espera viver mais de 80 anos. Em Serra Leoa, a expectativa de vida é de 48 anos. Cerca de 1/3 da população do país está infectada pelo HIV. O HIV lá é uma enorme catástrofe social. Infelizmente, o que é que acontece lá? Serra Leoa não tem recursos para comprar os medicamentos antirretrovirais, por exemplo. São medicamentos muito caros. Então, a gente tem, a AIDS tem contrastes muito gritantes. A AIDS que acomete indivíduos do primeiro mundo, nos Estados Unidos e na Europa principalmente, e aqui no Brasil também, em muitos lugares, hoje é uma doença controlada, desculpe. É uma doença que a pessoa tem uma expectativa de vida igual a qualquer pessoa, porque hoje a gente tem um remédio efetivo que consegue controlar. E quando você olha do outro lado, você vê um país como Serra Leoa, em que a expectativa de vida é de 48 anos por causa da AIDS. Então, são contrastes muito grandes que ocorrem em várias partes. Então, é uma doença negligenciada em algumas partes do mundo e em outras não. Só para ter uma ideia, na história da humanidade, uma das doenças que mais, da doença infecciosa, melhor dizendo, a doença que mais se investiu recursos no mundo todo, em todos os tempos, foi a infecção pelo HIV. Isso por quê? Porque a infecção pelo HIV acomete europeus e norte-americanos. Quando a gente compara com as outras que não acometem essas pessoas, o investimento é muito menor. Então, quais são essas doenças ditas negligenciadas, principalmente? A mais importante em termos de número de casos e número de mortes é a malária, principalmente na África, mas aqui também na região norte do país e no centro-oeste. Uma outra doença que já foi muito importante, hoje é menos, embora a gente ainda tenha muitos indivíduos com doença crônica, é a doença de Chagas. A única que a gente não tem aqui no Brasil, a doença do sono, a trypanossomiase africana, que é uma grande causa de morte também na África. Leishmaniose visceral. Nos últimos anos, nós estamos observando um aumento da incidência. Aqui na nossa região, por exemplo, aqui no Nordeste, nos últimos anos, a incidência praticamente dobrou o número de casos, e há relatos de que a doença está chegando em lugares onde ela nunca havia sido notificada antes. Por exemplo, em São Paulo. Recentemente, houve notificação de casos de calazar em indivíduos que moram na cidade de São Paulo que nunca saíram de lá. E, de repente, estão com calazar. HIV/AIDS, já conversamos um pouquinho, também é um grande problema nesse contexto. Um outro problema muito importante no mundo todo, mas principalmente na África, na Ásia e também aqui no Brasil, dengue, uma doença transmitida por mosquitos. A gente não consegue controlar um bicho tão pequeno, mas que tem uma enorme capacidade de disseminação, mas que depende muito do controle público, mas também do controle das pessoas, do cuidado que as pessoas têm com a sua própria habitação. E o que tem acontecido, muitos casos de dengue, este ano, 2021, o número de casos já aumentou bastante, e já estão, inclusive, havendo aumento do número de notificações de mortes por dengue em várias partes do país. Uma doença que é transmitida por um mosquito. Tuberculose é uma doença muito grave, já foi muito importante no passado, depois passou por um período de grande diminuição. Hoje já voltamos a ter um aumento muito importante de casos de tuberculose, principalmente atrelado à infecção pela HIV/AIDS. Isso na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós sempre tivemos muita tuberculose. E depois do HIV, isso aumentou muito. Os dois estados brasileiros que têm uma incidência maior de tuberculose são o Rio de Janeiro e Alagoas. São os dois estados, percentualmente, que têm a maior incidência dessa doença. Uma doença de diagnóstico relativamente simples, muito conhecida, com um tratamento efetivo, mas as pessoas continuam morrendo, porque muitas vezes não têm acesso ao serviço de saúde, não têm acesso ao exame para fazer e não conseguem completar o seu tratamento por falta de apoio social, apoio médico e várias outras questões que nós podemos conversar depois. Um outro problema muito sério, principalmente aqui no Nordeste, hoje também muito menor, mas que ainda tem muita gente com o reflexo dessa infecção crônica, é a esquistossomose, a famosa barriga d'água. A gente ainda tem muitas pessoas hoje que têm cirrose hepática, varizes de esôfago, sangramentos por causa de esquistossomose crônica. Aqui no Nordeste a gente ainda tem muitos casos desses. Na África também tem bastante. E uma outra doença que tem uma situação muito parecida com a tuberculose, que é a hanseníase, também conhecida como lepra.
Antigamente se chamava assim, hoje não se chama mais. Hoje é hanseníase. O Brasil é vice-campeão mundial em hanseníase. Só perdemos para a Índia. Talvez porque a gente não procurou direitinho. Porque se for procurar direitinho, talvez a gente tenha mais casos do que a Índia. Isso é fato. Também, semelhante à tuberculose, é uma doença fácil de se pensar. O diagnóstico também não é difícil, é fácil de se fazer. O tratamento é um tratamento acessível, porém a gente ainda encontra muitas pessoas que não fazem diagnóstico, que não procuram tratamento e que ficam com incapacidade permanente por causa de hanseníase. Hanseníase dificilmente mata. As mortes por hanseníase são pontuais, mas ela tem uma enorme capacidade de tornar a pessoa incapacitada, tanto para o trabalho, quanto muitas vezes até para a sua vida pessoal, sua vida de rotina, de uma maneira geral. O que é que tem acontecido nos últimos anos que tem piorado em algumas situações e a gente tem visto isso com muita intensidade? Estamos vivendo esse momento agora, por exemplo, com a pandemia do Covid-19. Primeiro, a aceleração das mudanças climáticas, o tal do aquecimento global. Aumenta a chuva de um lado, aumenta a secura do outro, isso provoca populações mais frágeis, menos resilientes e alterações climáticas que levam a, por exemplo, dificuldade de se produzir alimentos numa determinada região, por exemplo. Isso obriga as pessoas a migrar, um outro problema que a gente pode conversar depois em outro momento. E também hoje a gente vive num mundo totalmente globalizado. A gente está vendo isso agora com o Covid, que a doença se espalhou numa velocidade impressionante. Mas hoje você consegue literalmente ir para o outro lado do mundo em 24 horas. 24 horas é um período menor que o período de incubação da maioria das doenças infecciosas. Então é muito fácil você pegar uma doença lá no Japão, por exemplo, vir-se embora e adoecer aqui. Você trazer a doença para cá. Certo? Hoje a gente tem essa enorme circulação de agentes infecciosos, de hospedeiros, as pessoas indo para cá e para lá. Um outro problema sério, que é mais sério na Europa e nos Estados Unidos, mas aqui também já está acontecendo muito, é a importação de reservatórios, por exemplo, animais. Então, hoje importa-se animais, tanto para a produção, quanto animais de estimação. Outro dia eu fui num shopping aqui em Maceió, e encontrei lá à venda, numa loja de animais, um esquilo da Mongólia. Não parece esquilo e a Mongólia é muito longe daqui, lá do outro lado do mundo. Mas aqui, você em Maceió, você consegue comprar esse bicho. Que doença esse bicho pode trazer? Não sabemos. De repente pode trazer um vírus estranho, uma coisa complicada qualquer, e pode estar disseminando por aí. Então, esse é um risco iminente que a gente tem ao ter esse tráfego enorme de pessoas para lá e para cá. Meu irmão mais velho mora na Inglaterra. É interessante que ele mora numa cidade no litoral do país de Gales, no interior da Inglaterra. Você vai no supermercado lá, parece um escritório da ONU. Você encontra lá nesse supermercado bananas do Brasil, mangas da Índia, coco da China. Você encontra alimentos que vêm de praticamente todos os lugares do mundo. Se não houver um controle muito rigoroso nisso, a gente pode estar contribuindo para a disseminação de agentes infecciosos, vírus, bactérias, fungos, etc. Vetores. Do mesmo jeito que a gente viaja, os bichos também viajam. É clássica a situação que a gente vê na Inglaterra. Acontecem mais ou menos por ano em torno de 10 casos de malária autóctone na Inglaterra, nas imediações do aeroporto de Heathrow, em Londres. Como é que pode? Simples. O mosquito viaja de avião. O mosquito entra no avião lá na África, vai-se embora. Quando chega em Londres, abre a porta, o mosquito sai e vai picar as pessoas ali nas imediações do aeroporto. Então, isso é só um exemplo do que pode acontecer. Assim como a gente tem outros exemplos de coisas que aconteceram por aí afora. Né? Dois exemplos recentes, aliás, 3 exemplos recentes aqui na história brasileira. Em 2014, na Copa do Mundo, nós tivemos a introdução da chikungunya, que entrou aqui no Brasil. E logo a seguir, nós tivemos também a introdução do Zika vírus. Hoje, ambos têm uma diminuição importante do número de casos, mas foram 2 doenças introduzidas por pessoas que viajaram doentes e vieram para cá, contaminaram os mosquitos, e hoje a gente tem as doenças como endêmicas no Brasil. O exemplo mais recente é o coronavírus, que de repente se espalhou, em poucos meses conseguiu se espalhar praticamente para o mundo todo. Todos os continentes já registraram casos. Que eu saiba, nenhum país do mundo escapou do coronavírus. É mais um exemplo
dessa circulação rápida de agentes infecciosos hospedeiros, reservatórios e vetores. Do mesmo jeito que a gente importa, a gente também exporta. Então, a gente, de repente, quem sabe as nossas bananas podem levar alguma coisa lá para fora. Eu me lembro, uns 2 anos atrás, não tem mais um pouco, uma notícia que ganhou a imprensa lá na Inglaterra, também em Londres, por coincidência. Uma aranha armadeira, que é uma aranha muito comum aqui no Brasil, apareceu no supermercado, lá em Londres. Doutor Fernando, eu vou pedir que o senhor se encaminhe para a sua conclusão, que já esgotamos o tempo. Okay. E a adoção de hábitos e estilos de vida importados, então a gente consumir, por exemplo, bananas da Índia e mangas da China, etc. E também o aumento da violência e da insegurança cotidiana, que tem piorado muito esse panorama sanitário. Certo? Esses riscos podem ser agravados ou determinados pelo estilo de vida, por consumo, por trabalho, poluição ambiental. A gente vive essas alterações todas que contribuem para esses riscos também. Assim como acidentes, violência, as doenças mentais que têm matado cada vez mais. Certo? Por último, o aquecimento global, que tem contribuído muito para isso. Então, quais são as projeções para os próximos anos, segundo a OMS? 5 milhões de casos adicionais de esquistossomose até 2050, aumento de um mosquito chamado simulídeo e aumento de uma doença chamada oncocercose, que ocorre na África, ocorre também na nossa Amazônia, que está envolvida nesse contexto. O aumento das áreas de transmissão da tripanossomia africana, doença do sono, e a expansão dessas doenças todas de transmissão vetorial, malária, dengue, zika, chikungunya e outras que têm aparecido. Por último, uma luz no fim do túnel, 1 minuto. Uma organização não governamental, a DNVI, em associação com a Fiocruz, tem investido em pesquisa para novos fármacos para essas doenças infecciosas. Então, quais são os ganhos que a gente teve nos últimos anos? Coisa muito, muito, muito pequena, mas, enfim, algo está sendo feito. Foram criados 2 antimaláricos de dose fixa, que hoje a gente usa no Brasil, inclusive, o ASAC e o ASMQ, que são 2 associações usadas no Brasil hoje, já incorporadas pelo Ministério. O Nifurtimox e a Flornitina associadas para tratar a doença do sono, que até pouco tempo atrás era uma doença que simplesmente as pessoas morriam. Hoje já há uma esperança de tratamento. Novas drogas para tratar o calazar. Hoje a gente ainda usa a glucantine, que é uma droga centenária que causa um monte de problemas, mas hoje a gente já tem alguma luz no fim do túnel para essas 2 drogas novas. E o tratamento para a doença de Chagas entre as crianças, que havia um grande problema para manipular essa dosagem pediátrica do benzonidazol. E é isso. Esse é um grupo do último encontro de médicos católicos que teve aqui em Maceió. Se Deus quiser, nós vamos ter outro agora em novembro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela sua participação, Fernando. E, na sequência, eu já chamo o Dr. Herold Barreto, que vai falar sobre o tema prevenção e vacinas. Herold, muito obrigado pela sua presença conosco. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade de estar aqui. Peço desculpas, não consegui voltar para casa a tempo, estou no hospital. Foi hoje realmente um dia meio que com vários imprevistos. O pessoal acho que até viu que eu estava saindo e voltando aqui de onde eu estou para ver a criança que eu estou atendendo, que eu estou atendendo uma cardiopatia congênita, né? Então peço desculpas, o tempo que o Fernando tomou a mais vai ser descontado aqui, porque eu não vou me prolongar muito. Peço desculpas também, acho que não vou conseguir participar da discussão, porque eu vou precisar voltar para ver a criança, tá bom? Mas vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a Arquidiocese de São Paulo, pelo nosso assessor eclesiástico, Padre João, Dom Odilo Scherer, né, cardeal arcebispo metropolitano, dizer que aqui é uma oportunidade, né, para a gente colocar as coisas às claras, né, talvez alguns tenham acompanhado algumas polêmicas que aconteceram aqui em São Paulo em função de um posicionamento nosso, né, da Associação de Médicos Católicos aqui.
que foi realmente mal interpretado de maneira, talvez, posso dizer, proposital, por uma jornalista, né? Não vou ficar falando de nomes aqui, mas que colocou isso para a mídia e realmente quis jogar nós contra a arquidiocese, que é um grande absurdo, né? Tive até com o Dom Odilo depois e tivemos momentos muito bons, muito de confraternização. E o que eu posso dizer é o seguinte: infelizmente, esse é um tema bem digesto, né? Que no momento como hoje, né, de pandemia, de posicionamentos políticos para um lado, para outro, nós temos, infelizmente, a balança daquilo que é o certo e o errado, e muitas vezes o errado ele ganha, né? Porque tem pessoas mal intencionadas. O posicionamento nosso é claro, nós concordamos com todos os documentos da Igreja Católica, obedecemos fielmente tudo que a Igreja Católica coloca, né, em todas as cartas da Congregação para a Doutrina da Fé, tanto o Humani Vitae quanto o Dignus Persona, essa última também que saiu aí sobre as vacinas. Então, a gente deixa muito claro que nós não temos nada contra as vacinas. Eu vou explicar algumas coisinhas importantes, né? As vacinas são apenas a ponta do iceberg, né? É isso que eu quero trazer para vocês, né? Eu estou aqui falando de vacina, mas vacina é só um pedaço do problema. Nós temos hoje muitas medicações que são testadas, desenvolvidas, produzidas com células fetais de aborto. Isso é um problema, sim. É um problema que a Igreja ela coloca luz sobre esse problema e nós temos, exatamente nesses documentos, a base para estar discutindo sobre tais problemas, né? Então, o problema das vacinas, ele é nítido e patente. Quem nega isso, dentro do ponto de vista moral, está negando a verdade, né? E quando nós fomos, entre aspas, desmentidos por um grande jornal, né? Nós vimos uma grande mentira, né? Porque eu apenas estava dizendo que realmente as vacinas, todas as que nós temos aqui no Brasil, infelizmente, isso é um fato, né? São ou desenvolvidas, ou produzidas, ou testadas com células fetais de aborto. Então, os imunizantes nossos, de alguma maneira, são imorais, né? Mas aí você fala, não, mas Dom Odilo usou, o Papa usou vacina. Ótimo, eles não estão caindo em escândalo, em hipótese nenhuma, porque eles são abertamente contra o aborto, né? E eles querem o bem de todos os seus filhos, né? Então, o pai sempre quer o melhor para os seus filhos, né? Então, quando uma autoridade eclesiástica se coloca a favor da vacina, nós não temos nada contra isso, absolutamente nada, só estamos mostrando um fato, né, que infelizmente acontece esse problema hoje, que não é só das vacinas. Um outro ramo, né, que é muito testado em cima dessas células é a cosmiatria, cosméticos, né? E pouca gente fala disso. A gente precisa começar a falar sobre isso e começar a exigir, enquanto cristãos, né, que as grandes multinacionais, farmacêuticas, de cosméticos, enfim, elas respeitem uma moral cristã, né? Principalmente no Brasil, que é uma nação majoritariamente cristã e tem como princípio a defesa da vida, né? Então nós colocamos uma luz aí, mas infelizmente não é o melhor momento. Mas estou aqui, né? Estou aqui com a maior boa vontade para falar sobre esse problema. Em relação às vacinas, né, nós temos as plataformas clássicas, né, de vírus morto, vírus atenuado. E foi aí que falaram que nós fomos desmentidos, até por conta da Coronavac. Eu, particularmente, acho a Coronavac uma excelente vacina, por mais que as pessoas falem mal da Coronavac, né, porque ela não tem uma taxa de soroconversão boa. No entanto, ela usa o vírus inteiro.
Ela usa o vírus inteiro. Eu sou anestesiologista, não sou especialista na área, mas eu, em cima de um pedido da própria arquidiocese, eu me debrucei em cima desse assunto e posso falar com convicção, né, que as vacinas clássicas são ótimas vacinas, né? E, infelizmente, às vezes elas têm uma taxa de soroconversão menor, eles precisam de 3 doses, enfim. Mas ela foi testada, sim, com célula fetal de aborto. Vamos passando da parte técnica para a moral. Infelizmente, nos 45 do segundo tempo, eles usaram células REC, né? Nós temos basicamente 2 tipos de células fetais de aborto que são usadas nesse... Quer dizer, dois fetos que foram usados para colher células de diversos tecidos, né? Que é a célula REC e a PEP. São essas duas, né? São fetos que foram abortados de maneira proposital nos anos 70, tá? Aí você fala, nossa, mas você também faz toda essa polêmica por causa de 2 abortos, né? Assim, tantas crianças vão morrer de infecção e tudo mais, mas assim, a gente tem que defender a vida sempre. E cada vez que nós nos fechamos em relação ao problema, nós estamos dando margem, de alguma maneira, para falar, nossa, faça um lobby a favor do aborto, né? Então, meu posicionamento é que, mesmo sendo uma célula lá de um feto abortado em 1970, ou de 2 fetos abortados em 1970, nós temos que colocar luz, porque é um problema ético, sim, e que faz diminuir, às vezes, a nossa luta a favor da vida. Esse é o posicionamento. Mas vamos voltar. Né? Então, nós temos esses 2 tipos, né? E esses 2 embriões que foram usados, né? E a Coronavac usou a célula REC, né? Na 45 do segundo tempo. Isso é um fato. Eu mostrei o paper. O paper está nos nossos arquivos. Nós publicamos isso, deixamos isso a público, né? Uma carta aberta. E quem quiser pode me procurar, né? Eu mostro o paper mostrando realmente, por mais que eles neguem, o pessoal da Sinovac, do Butantan, o fato é que eles usaram nos testes finais. Aí entra a questão que eu coloquei até no nosso primeiro artigo, né? Que, por exemplo, na Segunda Guerra, os alemães testaram as sulfas em campos de concentração. Hoje, as sulfas são amplamente usadas. Nós vamos ser contra o uso das sulfas só porque os alemães nazistas queimavam pessoas propositalmente para testar a sulfa? Não, a gente vai usar, porque a gente sabe que é uma medicação eficaz, né, e que ajuda, né? Então, a gente não vai deixar de usar em função disso. Da mesma maneira, os testes de Tuskegee com sífilis demonstram que o conhecimento que foi adquirido ali, por mais que tenha sido antiético, nós não podemos deixar de usar esse conhecimento, né? Então, é o mesmo princípio, é o mesmo princípio. É o que nós falamos. O último documento da Congregação para a Doutrina da Fé deixa claro que o católico pode, sim, tomar as vacinas, mas ele pode também exercer a objeção de consciência, né? É um direito do católico exercer a objeção de consciência, tá? Voltando de novo, saindo da moral, indo para a parte técnica, né? Qual o problema que nós temos hoje em relação às vacinas? As vacinas hoje são divididas, como eu falei, tem o modelo clássico, que eu falei que é ótimo, e tem os novos modelos, são modelos de engenharia genética. Hoje, esses modelos, basicamente, que nós temos hoje no mercado, eles trabalham de 2 maneiras. Eles pegam um RNA mensageiro, e que vai produzir um pedaço do vírus, no caso, o spike viral, a proteína RDB do vírus, e isso pode ser produzido fora do corpo humano, numa célula REC, ou PEP, por exemplo. E aí vai se retirar esse pedaço do vírus produzido e colocar dentro de um corpo humano como um imunizante. Existe um outro caminho, que é pegar o RNA mensageiro e jogar diretamente dentro do corpo humano, que vai passar para dentro
da maquinaria celular passar pelo ribossomo e produzir dentro do corpo humano esse pedaço do vírus. Existe, infelizmente, muitas teorias da conspiração. Eu falo infelizmente, mas eu entendo o porquê desse drama, né? Infelizmente, passamos hoje por um mundo que deseja controle populacional, né? Grandes entidades internacionais, fundações internacionais, que às vezes estão até ligados com a indústria farmacêutica, estão promovendo esse tipo de política, né? E aí entram realmente as teorias da conspiração. Como eu disse no nosso artigo, o mundo sempre foi movido por conspirações, né? A história humana é movida por conspirações. Isso não quer dizer que exista uma conspiração em cima das vacinas. Eu não estou dizendo que as vacinas estão sendo usadas para reduzir população, que existe alguma coisa de errado lá, o que vai incorporar o pedaço de RNA ao genoma humano, né? Até porque precisaria de um plasmídio, na verdade, para adentrar a carioteca, né? E promover realmente essa interação com o genoma humano. Então, o risco é muito pequeno dessa interação. Mas a dúvida fica, porque, infelizmente, porque eu entro infelizmente, estamos num mundo que realmente deseja a redução populacional, né? Promove a redução populacional. Isso é algo que é a olhos vistos, né? Então, nós, como cristãos, temos o direito, sim, de suspeitar e de comentar sobre isso. Eu acho que é algo absolutamente natural. Mas a minha mensagem aqui, só para finalizar, é que as vacinas são o menor dos problemas. Os problemas estão dentro da indústria farmacêutica, que não só nas vacinas, como eu disse, em várias outras insumos farmacológicos e cosmiátricos são utilizados essas células de maneira eticamente errada. E não precisa disso. Nós temos soluções para isso. Por mais que a tecnologia hoje precise de células para isso, você tem soluções, né? Você pode usar células pluripotentes, né, que às vezes podem ser tiradas de uma polpa dentária de um adulto, né, que vai assinar um termo de consentimento e chegar a um resultado até melhor, né? Então, não existe a necessidade, né? Existe a possibilidade de contornarmos esse problema com algo muito fácil. E por que eles estão usando essas células? E por que essa é o meu questionamento principal? Por que nós, cristãos, não estamos nos mobilizando para diminuir, fazer um ativismo contra essa prática, né? Sendo que existe a solução? E outra pergunta que fica dentro de mim é por que, às vezes, talvez a Igreja Católica sempre promoveu a ciência, ela que desenvolveu as universidades, criou as universidades, né, no mundo ocidental, trouxe luz em termos de conhecimento científico de maneira ampla, principalmente no que tange à medicina. Por que a Igreja Católica às vezes não tem um laboratório para produzir uma vacina, né? Às vezes para confrontar esse mundo que está utilizando a indústria farmacêutica de uma maneira antiética e que afronta a nossa moral. Então, esses são os questionamentos que eu deixo, e mais uma vez agradeço muito e espero ter contribuído com vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Harold, pela sua participação. Se puder ficar ainda um pouco conosco no debate, senão a gente sabe que você está em atividade profissional. E iria pedir ao Fernando, então, para abrir todos os microfones para que a gente possa entrar no debate. E já para esquentar, enquanto surgem perguntas dos outros participantes, ia fazer uma tentando linkar a primeira apresentação de Dom José com a última do Harold, em que sobre objeção de consciência, que foi retomada pelo Harold, se Dom José poderia comentar se existe alguma diferença ontológica aí de objeção de consciência quando a gente fala diante de uma situação de aborto
né, em um profissional de saúde católico que é chamado a atender um caso de aborto dito legal, e uma situação de uma pessoa que apela à objeção de consciência para não tomar uma vacina, e aí não só falando de Covid no momento agora, porque essa questão da objeção de consciência na vacina ela já é mais antiga, né, e os pronunciamentos da Igreja nesse sentido são mais antigos e estão sendo só reforçados nesse momento. Muito bem. Quanto à objeção de consciência, no caso do aborto, ali há um limite que é intransponível, que é o da vida humana imediatamente, que se procura destruir, né? No caso, então, o aborto, ele pretende destruir uma vida humana no seio materno. Aqui, a objeção de consciência, é evidente o médico que tenha, que seja moralmente reto, não digo nem cristão, moralmente reto, que tenha conhecimento da dignidade humana, porque usa a reta razão e sabe apreciar a dignidade humana, ele tem obrigação moral de fazer a objeção de consciência. Quanto mais o cristão, que tem uma razão, além do conhecimento da lei natural, do conhecimento da lei divina revelada, né, pela qual ele está comprometido com a vida humana. No caso da vacina, há vários valores em jogo. Sobretudo num caso de pandemia, eu tenho direito de usar a objeção de consciência se isso não prejudica outras pessoas também. Um dos critérios lançados é esse. Eu não, aqui nos vários códigos deontológicos aparece isso. Ainda que prescinda de uma legitimação jurídica explícita, todo mundo pode fazer objeção de consciência, né? E se a coisa se joga no campo da consciência, nos valores próprios da consciência. Afeta a responsabilidade profissional que assume perante a lei eventuais consequências disso. E, por fim, ela deve ser adequadamente motivada, não pode ser arbitrária, nem meramente subjetiva, e deve ser fundada em ciência também, não? Prosciência et consciência, diziam os antigos, né? Em todo caso, ela nunca pode ser prejudicial à saúde da pessoa, de uma comunidade, né? Então, se eu coloco em risco a comunidade, eu não posso objetar, diminui o direito meu de objeção à consciência quanto à vacinação. Se eu vou ser vetor de transmissão da doença, eu preciso ponderar os valores aqui antes de fazer objeção de consciência. Há valores em jogo que não são só da consciência pessoal. Eu queria fazer um adendo aí, apesar de eu achar que o Dom José já respondeu bem, mas antes eu tenho que declarar um conflito de interesses, né? Eu e a minha equipe avaliamos a incorporação das vacinas no SUS. Então, eu posso estar um pouco contaminado pela minha atividade. Mas, Dom José, o senhor não acha que, nesse caso específico da vacina, eu não poderia também pedir pela solidariedade das pessoas? Cada pessoa vacinada reduz a chance daqueles que não podem tomar a vacina, por exemplo, um paciente que acabou de receber um transplante, está sob intensa imunossupressão, a gente não faz a vacina nele porque ele não vai produzir anticorpos. Então, eu, por solidariedade, aceito receber a vacina, mesmo que eu tenha algum medo, mesmo que eu tenha algum motivo, né? Vamos pegar uma vacina de vírus vivo, atenuado, vacina de, por exemplo, febre amarela, que é uma vacina que dá muita reação. Eu tenho medo, não quero, mas eu estou no meio de uma epidemia, então eu, por solidariedade ao meu próximo, tomo a vacina para proteger aqueles que a gente não pode proteger. Seria válido essa colocação? É a colocação que faz o Santo Padre, né? Embora a Congregação para a Doutrina da Fé tenha deixado aberta a possibilidade de objeção de consciência, o Papa colocou como questão de consciência tomar a vacina, no caso da pandemia. É verdade. Né? Então, o Papa foi muito claro nisso aí. Ou seja, a situação é de tal modo comprometedora da saúde pública,
internacional, vamos dizer assim, com as novas mutações de vírus, que tomar a vacina e prevenir ao máximo possível, até o ponto de chegar àquilo que, aí já é uma questão médica, eu não sei se eu digo bobagem, mas há uma imunidade de rebanho por muita gente imunizada, né? Alguns que não são imunizados, como o caso dos imunossuprimidos, não vão vão contar com a nossa solidariedade, né? Que nós tomamos. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma observação que eu acho que é importante a gente ter isso na cabeça da gente. Existe uma coisa chamada imunidade de rebanho, ou imunidade coletiva. Ela é um fato. Então, por exemplo, se você pega a Covid padrão, ela tem uma taxa de transmissão de 3, ou seja, para cada uma pessoa infectada, 3. Eu infecto 3 por dia. Se eu imunizar 75% da população, eu seguro a epidemia, eu resolvo a epidemia. Na Covid Delta, nós temos uma taxa de transmissão de 8, então agora não são mais 75%, são 87,6%. Mas se eu vacinar, vamos supor, 88% da população, eu seguro a epidemia. O problema é quando você acredita que vai conseguir isso com a mera infecção. Nem na doença mais transmissível do mundo, que é sarampo, que a taxa de transmissão é 18, a gente consegue fazer isso sem o auxílio da vacina. Isso é importante para a gente entender por que a vacina, nesse momento, no meio de uma epidemia, a gente precisa usar ela, né? Não é só um acréscimo aí. O slogan até que o Papa lançou, né? Vacinar-se é um ato de amor. Né? Então, bem lembrado, bem lembrado. A questão da solidariedade que você falou. Né? Mas ainda aproveitando e ainda tocando um pouco na questão da objeção de consciência, aproveitando o tour aqui também, uma situação, Dom José, que muitos médicos se deparam, sobretudo quando trabalham no serviço público, há um entendimento de alguns autores que, ao prestar um concurso público, ao tomar posse no serviço público, você estaria obrigado a aderir a todos os protocolos institucionais e legalmente aprovados. E a gente tem a situação de algumas situações, por exemplo, em que o aborto é dito legal no nosso país. E muitos colegas, sobretudo ginecologistas, anestesistas, ao iniciar a sua carreira dentro do serviço público, são confrontados com essa situação. Né? São forçados por chefia, olha, se você não quer anestesiar para um aborto legal, então você deveria pedir exoneração. Né? Que recomendação você daria para esses colegas, que palavra de apoio, né? Tura, que também tem experiência ampla aí no SUS, poderia comentar sobre essa situação? Primeiro, eu gostaria de ouvir Dom José, que ele é um perito na área, mas eu tenho algumas observações a fazer, sim. Exatamente esse conflito entre legislação e consciência moral que as leis de objeção de consciência visam responder. E vamos dizer assim, o ordenamento jurídico deve incorporar isso. No Conselho da Europa, foi aprovada a Resolução 1763, em 2010. O direito à objeção de consciência na prestação de cuidados de saúde garantidos por lei. Assistência médica legal. Diz o seguinte: foi onde pela primeira vez se afirmou coisa com essa cogência, com esse vigor, não? Nenhum hospital, entidade jurídica ou pessoa pode ser objeto de pressões, ser responsabilizado, forçado ou sofrer discriminações de tipo algum por se terem recusado a ser a sede, a executar ou ajudar numa interrupção da gravidez, um aborto espontâneo induzido ou um fato eutanásico ou ainda qualquer outra ação que pudesse causar a morte de um feto ou de um embrião, sejam quais forem as razões. O texto é muito claro, assim, né? A Comunidade Europeia, o Conselho de Europa, colocou isso numa resolução 1763, que é um documento de caráter internacional válido para a Europa e que pode ser assumido por vários estatutos deontológicos, né? E depois, com base nesse princípio, a mesma resolução confirma que a obrigação dos Estados-membros
é de garantir o acesso aos cuidados médicos, de proteger o direito à saúde e a obrigação de assegurarem o respeito pelo direito à liberdade de pensamento, de consciência, etc., etc., etc. Vejam, nós não podemos impor a um cidadão que é servidor público agir contra a consciência no seu serviço público, porque o serviço público é em vista do bem comum. E se, na sua consciência moral, ele vê que aquela atuação é contrária ao bem público, porque é contrária ao bem de um cidadão ou de uma pessoa humana, ele deve vamos dizer assim, exigir o direito à objeção de consciência, né? Mesmo que aí ele tenha que assumir consequências, porque a tendência agora em vários organismos e legislações, é diminuir o campo de atuação da objeção de consciência, né? E nós temos que lutar para que isso não aconteça. Não sei se eu fugi um pouquinho da coisa, mas espero que o Dura possa responder melhor do que eu. Não, Dom José, eu gostei muito da sua resposta, porque o senhor traz uma questão que mostra que isso não é algo apenas uma opinião, apenas uma visão periférica, né? Vamos ser claros, né? Existe um regulamento do servidor público, né? Então, eu, por exemplo, quando passei a trabalhar no Ministério da Saúde, eu fui lá e li o regulamento. Eu devo ter sido o único chato que leu esse regulamento, mas fazer o quê, né? Eu acho que a gente tem que começar a fazer isso. A gente tem que começar a ler as coisas para saber essas posições. Então, objetivamente, não existe hoje nada que nos obrigue a seguir um protocolo, né? Não há nada escrito no regulamento que diga que você é obrigado a seguir um protocolo. E isso é fato patente. Por quê? Porque existe uma série de protocolos do Ministério da Saúde. O protocolo do Ministério da Saúde deveria ser seguido por todo e qualquer agente de tratamento no Brasil, e que vários deles são solenemente ignorados pelas pessoas. Então, se fosse uma obrigação, isso teria que ser cobrado de cada um, e isso não é. Então, não existe uma obrigação. Segundo, que eu gostaria de lembrar, que o Código de Ética Médica nos dá a liberdade de agir ou de não agir. Então, eu não sou obrigado, pelo Código de Ética Médica, a cuidar de um paciente que eu não desejo cuidar, exceto existe uma única exceção para isso, é que se eu seja o único médico alcançável para esse paciente, que eu acho que é bastante razoável. Não, tem uma criança com uma pneumonia em risco de vida, eu vou dizer, não gosto do pai dessa criança, não vou cuidar dele. Não, você não pode fazer isso. Mas, havendo outro médico, eu posso dizer, fulano, cuida porque eu não gosto do pai dessa criança. Até um motivo fútil como esse poderia ser exercido dentro do nosso Código de Ética Médica. Então, a ética médica já já afirma que o médico tem direito a não fazer um tratamento, né? Existe um princípio, e é um princípio que é um aforismo hipocrático, ou seja, é bem anterior a qualquer coisa, né? Se bobear o Fernando, o Harold se lembram, primo non nocere, primeiro não fazer mal, né? E, portanto, nós não podemos fazer nenhuma atividade que seja ruim, né? Sabe, Pedro, a grande verdade é que, às vezes, você tem que ser capaz de colocar a sua posição e colocar a sua posição de forma clara, incisiva, mas sem ser violenta. Eu vejo, às vezes, em alguns debates, que a pessoa adota uma postura muito rígida, muito ríspida, até porque, às vezes, dói no coração da gente mesmo, né?
E aí a coisa deixa de estar no campo da razão, começa a ir para o campo da emoção, né? Então, a gente tem que ter clareza disso. Nós temos toda a base para dizer eu não aceito fazer esse tratamento, né? Eu passei por isso, não sei se vocês sabem, que uma das minhas atividades no Instituto, eu trabalho com células-tronco, né? Atualmente, eu trabalho com um grupo de células-tronco chamados IPCO, PSO, que são células que a gente transforma em células pluripotentes. Eu pego, por exemplo, célula de gordura, a gente usa vírus, modifica ela e transforma numa célula pluripotente, né? Que equivale a uma célula tronco embrionária, mas que ela não vem de um embrião, ela vem, por exemplo, da gordura, da pele, de outros locais. Mas teve um dia que o STF fez um favor de permitir, né, que a gente matasse os bebês para fazer célula-tronco embrionário, que me deixou profundamente revoltado. Eu me lembro que eu quase perdi totalmente a minha santidade, de tanto palavrão que eu falei naquele dia. Mas aí, no dia seguinte, veio gente para mim, Bernardo, reúne todo mundo aqui. Quero dizer para vocês o seguinte, eu não trabalho com célula-tronco embrionária humana, eu não ajudo a fazer a pesquisa, eu não analiso os dados, a única situação que eu posso me meter nisso é se vocês tiverem feito célula-tronco embrionária humana em um paciente e ele tiver um efeito adverso, tiver uma situação grave, precisar ser cuidado. Aí eu cuido dele, porque ele precisa ser cuidado, eu vou respeitar e vou proteger a vida dele. Então, a gente colocando a coisa de forma firme, mas contextualizada, colocando a nossa razão, o nosso pensar, a gente resolve esse tipo de problema. Esse é a minha análise, o meu conselho, Pedro. Obrigado, Tura. E faria uma pergunta agora para o Fernando e acho que para você também. O grande tema do nosso congresso é a vocação e missão do médico católico, né? Então, como o médico católico pode ajudar na questão das doenças negligenciadas e, sobretudo, na ajuda da incorporação de tratamentos, às vezes, tão difíceis no tratamento dessas doenças, escassos, em alguns locais tão necessitados. Posso dizer que a gente esbarra em muitas dificuldades. A gente está na ponta do sistema, trabalhando diretamente com o doente, e não nos cabe, por exemplo, comprar medicamentos. A gente tem que usar o que o sistema nos oferece naquele momento, mas é importante que a gente, primeiro, lembre daquela pessoa como um outro Cristo, né? Eu tenho que ter essa visão de que aquela pessoa humana, por mais humilde que seja, por mais pobre que seja, por mais negligenciado que seja, eu trabalho particularmente com uma população que hoje eu comparo com os leprosos dos tempos de Cristo, que são os pacientes com AIDS. Muitas vezes os pacientes com AIDS são prostitutas, são travestis, são usuários de drogas, pessoas que são consideradas pelo senso comum como, aspas, a escória da sociedade. E são pessoas que são profundamente rejeitadas por isso. Só para citar um exemplo, a minha esposa faz uma campanha beneficente no final do ano, em que a gente arrecada material de higiene e brinquedo para as crianças. É muito fácil você arrecadar material desse para levar, por exemplo, as crianças que têm câncer, por exemplo. Todo mundo ajuda. As senhoras da sociedade fazem chás beneficentes para comprar brinquedos para as crianças com câncer. Mas peça um carrinho ou uma bola de futebol para uma criança, para um filho de um drogado que está com HIV. Não quero nem saber, né, que vá para lá, não quero nem saber, não fui eu que dei, não mandei ele fazer. Essa é a resposta que a gente escuta muitas vezes. Então, a gente pode, como médico católico, creio que a gente pode e deve ser voz ativa na defesa dos direitos dessas pessoas, de brigar por essas pessoas. E, semelhante ao que o Herbert estava falando sobre a questão da vacina, a gente precisa lançar luz sobre isso, precisa falar sobre isso, precisa orientar as pessoas de que
talvez o caminho que a maioria, o senso comum esteja andando, talvez não seja o mais adequado à luz do Evangelho. Então, a gente precisa, então, muitas vezes, ser uma voz dissonante nesse meio. Acho que esse é um trabalho importante que a gente pode fazer. Nós, pobres mortais, que estamos lá na ponta do sistema e que não temos acesso, por exemplo, a comprar medicamentos, por exemplo. No final das contas, gera toda essa situação. Bom, eu vou acrescentar aqui algumas coisas. Primeiro, eu acho que o Fernando me deixou numa situação difícil que vai parecer que a gente combinou alguma coisa, né? Eu não sei, Fernando, se você sabe, mas eu coordeno a pastoral da AIDS aqui no Rio de Janeiro. Maravilha, maravilha. E eu conheço esse drama, é impressionante. Você sabe que as pessoas, às vezes, chegam a ser indelicados conosco. Tanto que, quando eu saio na rua, numa atividade da pastoral da AIDS, eu saio com o Klesma para ver se, pelo menos, não me xingam muito. Porque já me xingaram mesmo de Klesma, né? Aliás, se tiver pastoral da AIDS aí, acho que devia se aproximar deles, que eles podem te ajudar nessas atividades, tá? Aqui acho que a gente tem algumas ações que um médico católico pode adotar, né? A primeira e a mais importante, o Fernando colocou. A gente tem que saber que essas pessoas existem, a gente tem que dar espaço, tem que dar acolhimento para essas pessoas e tem que proteger a dignidade delas, né? Então, por exemplo, existe uma coisa no posto de saúde que não raro ocorre e que eu vou falar para vocês que eu digo que é uma coisa terrível, né? O SUS dá de graça o coquetel para tratar a AIDS ou evitar que ela apareça, né? Quem só tem o vírus, Fernando sabe disso melhor que eu, mas em vários lugares tem uma plaquinha, coquetel da AIDS aqui. E aí a pessoa, sabendo de todo o estigma, de todo o preconceito, de toda a discriminação, ela às vezes tem dificuldade de pegar o remédio. A gente precisa expor o paciente. Está parecendo que a gente está exigindo que ele bata o sino e grite, né, que nem se existia na época da Bíblia para os nossos irmãos leprosos. Eu quero aproveitar aqui e lembrar que a lepra na Bíblia não é a hanseníase de hoje em dia, tá? São entes, né, nosológicos diferentes. Né? Uma pessoa com psoríase estaria dentro do que a gente chama de lepra na Bíblia, tá? Então, por que a gente precisa expor o paciente? É a primeira coisa. Segundo, e isso é muito interessante que a gente não pensa. Para que sejam feitos os estudos, é necessário pacientes. Ou seja, para eu testar um novo antimalárico, eu preciso de pessoas com malária. Para eu testar, por exemplo, a vacina para o HIV, que, aliás, foi a base da vacina. A vacina de Covid que a gente tem, usando essa tecnologia de mRNA, ela foi rápida, porque a gente estava desenvolvendo isso para a AIDS. Tanto que agora tem um estudo, né, que é o Mosaic, que é a vacina para prevenir o HIV. Para essa vacina ser testada, o que eu preciso? Eu preciso de pessoas que estejam dispostas a participar do estudo. Eu, como médico, eu posso ajudar nisso. Eu tenho um paciente, por exemplo, com hanseníase. Se tem um ensaio, um estudo, eu deveria ver se esse paciente pode participar do estudo. Com isso, eu ajudo a ciência a se desenvolver, eu ajudo a ter aquela informação que eu coloquei lá atrás. Esse remédio é eficaz? Eu só vou saber se eu tiver o estudo. Então, eu, como médico católico, devo ajudar nisso. E aqui existe uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção. A Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, se você puser no Google Conitec, você acha o site. Toda vez que ela avalia um tratamento,
ela dá um parecer e ela coloca esse parecer público para que a gente dê as nossas contribuições. Eu acho que nós, médicos católicos, deveríamos estar olhando as consultas públicas. Por quê? Porque se eu vejo lá, olha, está fazendo uma consulta pública sobre extosomose. Poxa, eu tenho uma série de pacientes com extosomose, deixa eu ver o que eles estão falando, porque às vezes a minha contribuição pode alterar essa visão. Se vários apresentam uma contribuição e essa contribuição é verdadeira, ou seja, é a opinião do Fernando, é a opinião do Bernardo, é a opinião do Pedro, não é um texto único, não, é a minha opinião mesmo, é a minha vivência, isso pode interferir na decisão da Conitec. Isso já aconteceu em outras vezes. Modelos estatísticos, matemáticos foram mudados por contribuição das pessoas. Não é da indústria farmacêutica, não é de um grupo que escreve tudo igual, não. Pessoas que, sinceramente, apresentaram. Então, eu acho que é papel, sim, do médico católico, principalmente o médico católico que é leigo, que se envolva nessa ação até o envolvimento político. Eu não vejo nenhum absurdo que a Associação de Médicos Católicos resolva, como ação dela, se colocar nos conselhos municipais de saúde, conselhos estaduais de saúde, para ir em busca de um maior cuidado das doenças negligenciadas, né? É claro que pessoas como eu, que sou médico, mas também faço parte do clero, teria que ter uma atenção especial, um cuidado, a permissão do bispo, mas para a imensa maioria dos médicos católicos que são leigos, não haveria nenhum problema em se organizarem como uma força política para ajudar a superar esse ato das doenças negligenciadas, né? Agradeço imensamente a participação de todos. Infelizmente, já chegamos ao final do nosso tempo. E antes de encerrarmos, 1 minuto para que cada um possa fazer suas considerações finais. E, ao final, pediria a Dom José Aparecido que nos dê a sua bênção para encerrarmos esse nosso módulo. Fernando, gostaria de fazer alguma consideração final? Eu só quero agradecer a oportunidade, foi um momento de muito aprendizado para mim, eu gostei imensamente. E tenho certeza que quem assistir, puder participar disso aqui também, tenho certeza que vai gostar, que vai contribuir para o seu crescimento espiritual. Muito obrigado. Diácono Bernardo. Volto a agradecer à Associação dos Médicos Católicos por ter me chamado a essa mesa. Foi muito bom, muito enriquecedor. Eu espero que todos os nossos colegas que vierem a ouvir a nossa mesa redonda possam aproveitar, possam ter seu espírito perturbado, porque é necessário que a gente se perturbe com essas situações para que a gente possa agir no mundo, para que a gente possa ser luz no mundo, né? E, acima de tudo, eu chamo vocês a conhecerem a doutrina social da Igreja, conhecerem o que a Congregação da Doutrina da Fé nos expõe sobre a questão da saúde, as várias encíclicas que nós temos sobre isso, para que a gente possa sempre agir como age a Igreja, que o nosso coração bata como o coração da Igreja bate, para que a gente possa sempre estar com uma tranquilidade daqueles que estão do lado da verdade. Obrigado. Dom José. Bom, eu sou uma ovelha estranha nesse redil, porque não sou médico, mas me senti muito estimulado nessa reflexão proposta por todos, também a aprofundar esses temas da objeção de consciência e outros temas correlatos
a questão médica. E queria dizer que vale a pena, confirmando o que disse Tura, vale a pena conhecer a doutrina social da Igreja, os documentos, sobretudo a Evangelium Vitae, de São João Paulo II, que é o primeiro documento que proclama uma verdade como definitiva a respeito de tema moral e sobre a vida. Então, vale a pena conhecer. E que nós não nos sintamos de modo algum, porque temos fé, somos crentes, menos razoáveis do que os outros. Pelo contrário, a razão iluminada pela fé nos dá uma grande vantagem. Uma grande vantagem. E o amor à verdade, e a verdade do homem, a verdade sobre o homem, sobre a sua condição de criatura de Deus, resgatado como filho pelo sangue de Cristo, nos dá uma possibilidade de maior respeito à dignidade humana e de trabalhar com aquelas pessoas, não apesar da pobreza delas, mas justamente porque são mais pobres, para serem mais respeitadas. Então, que Deus abençoe muito os médicos católicos, que a gente tenha uma consciência da nossa altíssima vocação e dignidade, né? E que nós nos sintamos realmente missionários em saída, de uma igreja em saída, nesse tempo tão especial para a saúde do nosso povo. Eu queria pedir ao Tura que desse a bênção junto comigo. Opa! Diácono e bispo juntos. Com felicidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Lucas e de Nossa Senhora, saúde dos enfermos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.